Pois não. Enquanto eu vou clicando aqui para chegar no nosso ponto de partida, eu preciso combinar algo com os irmãos. Os irmãos já devem ter percebido que eu não estou trabalhando exatamente com o texto da apostila. Estou usando as divisões da apostila, mas não estou trabalhando exatamente com o texto da apostila. E eu vou fazer uma brincadeira que eu sempre faço. Vocês não vão se escandalizar, já estão acostumados com o meu jeito. Por que eu faço isso? Porque eu brinco dizendo que para falar só o que está na apostila, eu tenho um papagaio, o meu papagaio fala só o que está na apostila. Então eu falo o que está na apostila, mas eu procuro dar uma enriquecida no conteúdo, principalmente quando se trata de filosofia. Que filosofia, metafísica é um ramo da filosofia. Se ele não for adaptado para o desejo de aprendizado, para a intenção do aluno de teologia, a aula de filosofia se torna cansativa. Então, eu sempre, quando trabalho filosofia, eu sempre procuro trabalhar de uma maneira que eu consiga atingir bem o aluno de teologia também, porque senão fica cansativo. Então, com base nisso, o que eu preciso? Eu preciso que vocês leiam a apostila, para que eu possa trabalhar com liberdade, não trabalhar excessivamente preso a ela. E para que vocês também vão tomando posse das informações, porque a prova é com base nela. Nós temos o nosso bate-papo em sala de aula, mas a prova é com base na apostila. Por que ela é com base na apostila? Porque eu chamo a prova de livramento. Ela livra o aluno da tentação de não ler a apostila. Bom, por isso que a prova é com base na apostila, porque ela é o livramento. Que aí, além dos slides do nosso bate-papo, vocês têm também a apostila, tá bom? Então vamos lá. É a nossa terceira aula. O nosso assunto é metafísica cristã, tá bom? Esse é o nosso assunto. A metafísica cristã surgiu a partir da necessidade de converter os intelectuais gregos. Só aí, minha gente, já dá uma aula inteira. Só até essa vírgulazinha já dá uma aula inteira. Porque veja bem, a metafísica cristã, ou seja, a filosofia cristã, porque quando se trata de metafísica, ela pode ser chamada também de filosofia primeira, como Aristóteles chamou, ela surgiu a necessidade de usá-la, porque a igreja nasceu em um ambiente hebraico. Nasceu em um ambiente hebraico. Então não havia necessidade, quando a igreja nasceu, de se lançar a mão de filosofia para explicar. Porque o Evangelho era explicado com base no Antigo Testamento. Com base no Antigo Testamento. Era só apelar para o que Jesus disse em Lucas 24, 44. Vamos relembrar o que Jesus disse em Lucas 24, 44, por favor? Às vezes eu sou repetitivo com esse versículo, mas é porque ele é de uma importância muito grande. Toda a escritura é muito importante, mas esse versículo ele tem uma marca que na sala de aula muitas vezes torna-se muito importante. Lucas 24, 44, quem encontrar pode ler, por favor. Alguns que estavam conosco foram ao seu culto e acharam. Alguma coisa está acontecendo. Ou eu citei o versículo errado, ou a senhora está no versículo errado. Disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tá. A minha irmã que ia ler é Lucas 24, 44, tá? Tudo bem? Então tá. Então, nos localizamos, não é? Na lei de Moisés, nos profetas, nos escritos.
Então Jesus está dizendo que todo o Antigo Testamento aponta para ele, porque o Antigo Testamento hebraico é dividido, a divisão é diferente do nosso. Nós tem Pentateuco, tem livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Já o cânon hebraico, embora o conteúdo seja o mesmo, mas a divisão é diferente. É lei, profetas e escritos. Então, nesse versículo, Jesus está dizendo que todo o Antigo Testamento aponta para ele. Então, quando a igreja estava somente no seio hebraico, o Antigo Testamento bastava. Pregava-se que Jesus é o Messias e vamos embora nessa pregação. Mas quando a igreja atinge os gentios, e ela atinge cedo, porque ela atinge os gentios já com Paulo. Paulo ela já atinge os gentios. Quando a igreja atinge os gentios eles são influenciados pela cultura grega. O mundo que o Novo Testamento está inserido é um mundo greco-romano. Ele é grego por que greco-romano? Porque ele é grego de cultura e romano de política. Tá? Então, como há esses novos ouvintes do Evangelho são influenciados pela cultura grega, faz-se necessário agora lançar mão da filosofia grega, da metafísica enquanto filosofia primeira, como dizia Aristóteles, para poder atingir esse novo público. Tudo bem até aí, minha gente? O termo gentios aí é usado para que categoria de pessoas? Todos, no contexto que eu estou dizendo, todos que não são judeus são gentios. Bom, todos que não são judeus são gentios. Gregos, romanos, aqueles povos, aqueles lugares que depois vêm se instalar, os povos que deram origem à Europa moderna, é tudo gentio. Bom, não é judeu, é gentio. Então, perceba a importância disso. A metafísica surgiu a partir da necessidade de converter os intelectuais gregos, porque a briga sempre no campo das ideias é sempre com os intelectuais, que é o povão do mundo grego e romano estava preso ainda às religiões, às mitologias. O rompimento ainda não havia sido feito totalmente. Então o povão estava ainda comprometido com as religiões greco-romanas, com a mitologia greco-romana, mas os intelectuais já haviam rejeitado essa questão mitológica e já estavam influenciados pela filosofia. E para alcançá-los, precisou então a filosofia. Para os quais, esses novos ouvintes, o dogma da revelação divina não bastava como argumento. Usar só a revelação divina, só a Bíblia, só os dogmas cristãos, para eles não bastava como argumento. Não penetrava a mente deles. Não penetrava a mente deles. Meu irmão que acabou de chegar, me ouve bem? Se você preferir vir mais para frente, fique à vontade, tá bom? Então, até aqui, tudo bem para nós? Então, prossigamos. O que fez esse fato, essa necessidade de alcançar esses novos ouvintes, fez surgir filósofos que eram também teólogos, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Mas espera aí, professor, o senhor estava falando de século I, o senhor já saltou adiante. Então vamos retroceder um pouquinho. Vamos retroceder um pouquinho de
depois nós vamos a Agostinho e Aquino. Pois bem, porém, esse porém que eu estou usando aí é para eu poder retroceder, tá? Pois bem, porém não se pode esquecer a patrística pré-agostiniana. Porque isso aqui que eu citei aqui, olha, quando eu cito Santo Agostinho, eu estou citando patrística. Quando eu cito São Tomás de Aquino, eu já estou citando Idade Média. Porque a morte de Santo Agostinho, ela ajuda a marcar, junto com outros fatos, o final da Idade Antiga. Porque Santo Agostinho morre próximo à queda do Império Romano do Ocidente. E quando você estuda história via Ocidente, se você for a livros ligados a uma história do ponto de vista mais oriental, você não tem essa divisão. Mas nós, no nosso caso, no ensino médio, na faculdade, nós aprendemos história por um viés ocidental. E aí, quando você aprende por um viés ocidental, a história antiga, ela termina com a queda do Império Romano do Ocidente. E esses dois fatos, a queda do Império Romano do Ocidente e a morte de Santo Agostinho, são próximos. Para você ter uma noção bem rica dessa questão, seria importante ler a obra de Santo Agostinho, Cidade de Deus. Você ler Cidade de Deus. O ideal é que você leia a obra toda, mas, sinceramente, pouquíssimas pessoas leem. Então, leia pelo menos um comentário de Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Leia, para nós não ficarmos muito atrás dos nossos irmãos presbiterianos. O presbiteriano lê aquilo como quem lê a Bíblia, e a gente não lê. E a gente fica um pouquinho atrás dos nossos irmãos presbiterianos. Então, leiam Cidade de Deus, como Santo Agostinho. Como eu dizia, a morte de Santo Agostinho, ela é próxima à queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, ela é próxima ao final da Antiguidade. Em filosofia se chama de Antiguidade Clássica, mas em história você não precisa colocar o clássico, não. Antiguidade, marca o final da Antiguidade. A morte de Santo Agostinho está ali bem próximo. Já Tomás de Aquino já é bem depois. Bem depois. É a Idade Média. Já bem adiante. Ali pelo século XII, Tomás de Aquino. Século XII e XIII. Mas eu disse que a necessidade de se comunicar, de comunicar o Evangelho ao povo de mentalidade grego-romana, levou ao surgimento de homens como Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Só que é um salto na história. Vamos, então, nos localizar dentro desse salto na história, desse lapso de tempo, tá bom? Para isso eu uso a palavra porém. Porém, não se pode esquecer a patrística pré-agostiniana, que nós estamos falando de patrística. É o primeiro período depois do período apostólico. Por que patrística? A palavra vem de padre, do latim padre, patrística, os pais da igreja. É o período dos pais da igreja. E essa patrística, ela é dividida em patrística pré-agostiniana, agostiniana e pós-agostiniana. Muita gente não reconhece, mas depois de Agostinho ainda tem uma cauda, vou assim dizer, a cauda, o restante do período patrístico. Então não se pode esquecer a patrística, porque senão fica aquele lapso de tempo no meio. A patrística pré-agostiniana apresentada por filósofos
caiu por filósofos, como Justino Mártir no século II. Gente, o estudante de teologia tem que ler Justino Mártir. Tem que ler Justino Mártir. E eu vou dar um susto em vocês. Se deixar por minha conta, eu volto para ler já no curso básico. Já no curso básico. Porque o certo em história da igreja é o estudante conhecer o período patrístico. E se estuda a história da igreja no curso básico, ou no máximo no curso médio. Não tem que se esperar chegar ao bacharel para se estudar essa questão. Então, leio Justino de Roma. Eu falei Justino Mártir, está escrito Justino de Roma, porque há o costume de chamá-lo de Justino Mártir, século II. Para vocês entenderem essa ponte entre teologia e filosofia, está me dizendo aqui que eu estou com problema na heresia. Acho que não, né? Acho que só. Acho que sim. Tá. Será? Então, para você entender essa relação entre fé e razão, teologia e filosofia, é necessário que se leia Justino Mártir. Tá? Então, a patrística pré-agostiniana nos apresenta homens como Justino de Roma, século II, também conhecido como Justino Mártir, precisa ser lido. Gente, não precisa ler muito. Faz uma pesquisa biográfica, joga lá, Justino Mártir, e lê sobre o homem. Tá? Considerado o primeiro filósofo cristão. Porque se não ler sobre Justino Mártir, você não entende essa necessidade da filosofia. Tá? Então, Justino de Roma, ou Justino Mártir, considerado o primeiro filósofo cristão, afirmou que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Ele disse, não, a verdadeira filosofia, a verdadeira busca do saber, o verdadeiro amor pelo saber, porque filosofia é amor pelo saber, filos, amor, sofia, saber. Justino Mártir, a Igreja Católica chama de São Justino Mártir, ele vai dizer que a verdadeira filosofia é o cristianismo, a verdadeira busca do saber. Você quer ter sabedoria, venha para o cristianismo, porque é no cristianismo que reside a sabedoria, dizia Justino Mártir ou Justino de Roma. Tá? Ele, então, é importantíssimo dentro da patrística pré-agostiniana. Um minutinho, por favor. É nesse período da patrística que começa a aparecer, então, algumas heresias que os pais da igreja começam a combater. Desculpa, termina a pergunta. Por isso que é importante conhecer um pouquinho sobre esse período da patrística. Sim, só que aí você já vai conhecer por um outro viés, mas é importante, que aí você vai conhecer o período patrístico pelo viés apologético. Eu vi aqui agora a apologética de Justino Mártir. Pelo viés apologético. Porque se você não fizer essa divisão, não sistematizar a sua busca pelo saber, a sua forma de estudo, mistura tudo na sua cabeça. Mistura tudo na sua cabeça. E está realmente tudo interligado, porque está tudo na história. Então os fatos aconteceram. Só que a nossa mente, para armazenar informações, ela pede que se separe isso. Eu vi um homicista defendendo no debate que, eu esqueci o nome do pai do discismo lá, que ele falou que o pai do discismo foi como se tivesse sido martirizado pelos trinitarianos do passado. E aí o apologeta era aquele César Cavalcante. Aí ele Estou bravo com o César.
Estou bravo com você. Ele falou todas essas explicações sobre a patrística, toda a história, ele falou, não há nenhum registro desse primeiro século Continuo bravo com ele. até os 1500 anos, né? Porque não houve nenhuma nada escrito que prova que ele estava falando. César era meu amigo, não amigo assim de andar junto, mas conversamos, tal. E eu estou chateado com o César, porque o César mudou de lado. Que levar ele a posse. Eu acho isso um absurdo. Ele era um pó, né? Eu acho isso um absurdo. Você vê no pó. Mas ele conhece bem, é bem conhecedor, é um bom apologeta, um bom restante. Só não dá para com essa idade eu mudar de lado. Entendeu? Pastor, nós estamos com um problema aqui. Né? Porque realmente não está conectando. Tá. Tem como acompanhar no celular? Tem. Não. Todos têm no celular, não? Dá para acompanhar no celular? Tá no grupo. Tá. É só colocar uma calça. Então mesmo se está com calça, sem calça, não está com. E ele está descarregado. Tá vendo? Está carregando. E ele não tem um pouco de carga, não vai até o final da aula. Não vai. Tá vendo? Tem que arrumar a entrada dele aqui, ó. Tá bem frouxo. Amanhã cedo. Pois bem, então me aguarde um minutinho aí até eu me localizar aqui. Me perdoa, professor. Realmente não está carregando. Quer ficar com o meu, professor? Aí você. Não, senhor, não há necessidade. Eu já abri aqui, só preciso encontrar o slide que eu estava. Eu não sei se os irmãos conseguem acompanhar pelo número. Achem a aula 3, aí no celular de vocês, a aula 3. E aí, depois da onde está escrito 3, eu estou no terceiro slide, depois da plaquinha aí de aula 3. Tudo bem? Tá assim, a aula 3. Aí depois da aula 3 eu estou no terceiro slide, eu estou no porém. Estou assistindo. Tudo bem? Encontraram? Então tá. Porém, não se pode esquecer a patrística pré-agostiniana, que nos apresenta filósofos como Justino Mártir, considerado o primeiro filósofo cristão. Ele afirma que o cristianismo é a filosofia verdadeira, ou a verdadeira filosofia. Ele é pré-agostiniano. Clemente de Alexandria e Orígenes, século II e III. Importante sempre saber que quando você for ler Orígenes, leia com atenção, porque ele é importante, mas não será tudo que Orígenes escreveu que você irá concordar. Tá bom? Temos Clemente de Alexandria e Orígenes, e temos os 3 pais capadócios. Aqui está como os católicos dizem, tá? São Gregório de Nissa, São Basílio de Cesareia e São Gregório de Nazianzo. Isso aí que vocês falaram. Isso aí que vocês falaram. E um outro importantíssimo, isso aqui é muito importante, Policarpo de Esmirna. Por que ele é importante? Porque ele é discípulo de João. Eu usei o material católico, então está São João aí. Mas quando se trata desse período, não tem problema, porque até esse período aí o material católico é muito bom. Então, olha lá. Policarpo de Esmirna, discípulo de São João Evangelista, como dizem os católicos. Por que São João Evangelista? Para distinguir de
Batista. Somos um evangelista porque ele escreveu o Evangelho, tá bom? Então, Policarpo é importante de ser lido, de ser estudado, porque ele é bem próximo a João, tá bom? Então, é bastante importante ler Policarpo. Policarpo foi mártir e deixou escritos de argumentos lógicos em defesa da fé, ou seja, era filósofo também. Então esses são os filósofos pré-agostinianos, da patrística pré-agostiniana, que já fazem parte dessa questão da filosofia cristã, da metafísica cristã. Mas aí depois deles, nós vemos o principal, que é Agostinho, e passado por Agostinho lá adiante, nós vemos Tomás de Aquino. Então, o primeiro passo para incorporar os gregos, para incorporar esses novos elementos do Evangelho, foi o uso do pensamento, tanto platônico quanto aristotélico. Porque é o viés da filosofia grega no qual esse povo bebia, no qual eles liam, no qual eles estudavam, no qual eles se debruçavam. Então precisou da questão platônica e aristotélica. Algo que então originou uma coisa chamada neoplatonismo, que vai ser parte integrante da filosofia cristã. O neoplatonismo, o estoicismo e o gnosticismo dentro do cristianismo. Gente, neoplatonismo é complicado. Agora, estoicismo e gnosticismo ainda mais. Quando eu coloco o neoplatonismo, o estoicismo e o gnosticismo dentro da filosofia cristã, eu coloco como influência e não como algo que eu possa dizer é correto. Aceitável, né? Eles influenciaram, mas não é algo que eu possa dizer que é totalmente correto. Tem o seu lado bom e o outro que nós não concordamos, mas foi necessário usar para poder se aproximar, porque senão não ia conseguir se aproximar. Então falamos um pouco acerca disso. Algo que originou o neoplatonismo, o estoicismo e o gnosticismo dentro do cristianismo. Eles apareceram enquanto correntes filosóficas dentro do cristianismo. Aceitemos nós ou não, eles estiveram presentes. Então vejamos, o neoplatonismo retomou a filosofia de Platão revestida com conteúdo espiritual e metafísico. Então, para você entender isso um pouco mais, leia um homem chamado Plotino, porque ele, tanto quanto, ou até mais que Santo Agostinho, é ele que faz essa adaptação do neoplatonismo dentro do cristianismo, um novo platonismo dentro do cristianismo, para que aquele povo pudesse entender. Já eu troco isso mais em miúdos para nós. O neoplatonismo retomou a filosofia de Platão, revestido com um conteúdo espiritual e místico. O mundo inteligível das ideias foi transformado em território do povo, território do mundo, local da inteligência de Deus, onde todos deveriam aspirar, chegar através da meditação e dos dogmas da Igreja Católica. Agora, para tentar explicar-lhes isso, eu vou a Platão, o mito da caverna. Como é que é essa questão? Os irmãos precisam ler também. Precisam ler também um pouco
sobre Platão. Como é que é o mito da caverna de Platão? De uma forma bem simples. É uma caverna onde existe uma fogueira e essa fogueira atrapalha, né? Aquela fogueira balançando, aquele fogo, aquela fumaça, atrapalha quem está dentro da caverna ver o que está acontecendo do lado de fora. Então a pessoa que está presa na caverna, ela precisa, pela filosofia, pela busca do saber, acessar o mundo exterior, para poder entender as coisas. Vem Santo Agostinho e diz, opa, legal, Platão está quase certo. Só que o mundo das ideias de Platão é o mundo de Deus. É o mundo interior, e saindo dele nós podemos ter acesso às coisas de Deus. Então eu tenho que meditar nos dogmas católicos, tenho que meditar nas escrituras para eu sair da caverna, para eu poder ter acesso ao mundo divino. Essa é a ideia de Platão, que passa por Santo Agostinho e por Plotino e é incorporada no cristianismo. É explicado para eles o seguinte: vocês precisam crescer, sair da caverna, entender o cristianismo para vocês poderem ter acesso a Deus. Ao invés de entender a filosofia, como dizia Platão, vocês têm que entender o cristianismo para vocês poderem ter acesso a Deus. E aí a coisa fica maravilhosa. Maravilhosa, porque forma um ponto de contato legal. Eu gosto. Embora eu saiba que não é a Bíblia, não é a principal revelação, mas eu gosto como ponto de contato. Eu acho que foi positivo como ponto de contato. Isso sem contarmos a influência de Paulo sobre Santo Agostinho. Havendo tempo, a gente conversa também um pouco sobre a influência de Paulo em Santo Agostinho. Tudo bem? Professor, essa teoria aí da caverna é interessante porque projeta só sombra, né? Pedro, né? Irmão Pedro, o senhor pode pedir para falar um pouquinho mais alto? Essa teoria que o senhor está falando aí, eles na caverna, eles tomam como referência apenas a imagem projetada, que é uma sombra, né? Isso. Então, eles têm aquilo por realidade, porque eles estão presos na caverna e a única realidade que eles têm é aquela sombra que é projetada a eles, né? Então, não tem um estímulo para eles, né? Seria isso. Mas Santo Agostinho diz que aquela sombra